Oi, gente, vamos a mais uma aula de história, né? Eu já falei para vocês, a gente vem seguindo praticamente uma série, né? Cada dia tem um episódio da nossa série de história, né? Na aula passada nós já falamos das navegações, como que eram feitas as navegações, e aí na aula passada a gente falou da chegada dos portugueses até aqui o Brasil, né? Assim que eles chegaram, o que eles acharam daqui. E hoje a gente vai continuar falando dos primeiros contatos que eles tiveram com os indígenas, né? Então a gente vai ver como que foi essa relação assim que eles chegaram aqui, como que eles começaram a socializar, a se conhecer, se foi tudo de uma forma bacana, pacífica, legal, ou se foi de uma forma agressiva, né? Vimos na aula passada que por um momento eles acharam que chegar ao Brasil tinha sido uma conquista, né? Porque eles conquistaram um território, mas aí a gente viu que era muito desleal a luta entre o indígena e o português, porque o indígena vivia aqui, não conhecia ninguém, vivia com as suas próprias armas, arco, flecha, coisas simples. E os portugueses chegaram com canhões, armamentos pesados. Então essa luta foi desleal, não é verdade? Não foi uma luta justa. Então, eles não podiam conquistar uma área, uma vez que já viviam pessoas aqui. Então depois eles começaram a ver uma outra perspectiva de que não foi uma conquista, e sim uma invasão. Né? Eles invadiram o espaço dos indígenas para poder viver aqui. Quando os portugueses chegaram até aqui, eles se depararam com um povo que nunca tinha sido visto anteriormente. E eles deram o nome de índios, pois a aparência física era assemelhada aos habitantes lá da Índia. Por isso receberam esses nomes. Além de diferenças entre dois grupos que nós falamos já, né? Então, essa cultura causava um estranhamento. Então, apesar desse choque cultural, porque o português vivia de um jeito e o indígena vivia de um jeito completamente diferente, eles foram fazendo diversos contatos. Quais foram os primeiros contatos, né? Depois do desembarque de Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra aqui no Brasil, a sua comitiva toda desceu os navios aqui, representou-se o início do contato entre os portugueses e os indígenas. No início, a impressão de um grupo sobre o outro foi de estranhamento, né? Eles não se conheciam e aquelas pessoas que eles estavam encontrando, tudo para eles era novidade. Então, os portugueses, qual era a característica deles? Pele clara, barbas longas, chegaram com roupas pesadas, porque lá em Portugal era mais frio, então eram muitas roupas, umas em cima das outras, né? Joias, cavalos, armas de fogo e um monte de outros objetos que eram comuns lá na Europa. Por outro lado, a gente tinha aqui os indígenas, que tinham a pele mais escura, com um tom avermelhado, né? Cabelos lisos, pouquíssimos pelos no corpo, eles não tinham muito pelo no corpo, os homens nem barba não tinham, né? Andavam nus, com seus corpos pintados e pintavam o seu corpo com uma tinta natural, né? E utilizavam armamentos que eram feitos de madeira. Então, nessas condições, esses grupos começaram a se estranhar. Os primeiros contatos entre eles foi de forma amigável, né? A princípio, eles se conheceram e vamos ser amigos.
porque até então não tinha um interesse negativo aí que ninguém havia percebido. E aí eles faziam muita prática do escambo, que nós já falamos no bimestre anterior, que era aquela troca de produtos uns pelos outros. Com o passar dos anos, as relações começaram a ficar mais tensas e começou a ser usada a violência por parte dos portugueses, né? Por que isso se deu? Porque os portugueses, os índios conheciam todo o território brasileiro. Eles viviam aqui, então eles conheciam a área. E os portugueses estavam buscando o quê? Sempre dinheiro, sempre lucro, sempre riqueza. Então eles começaram a ver o que tinha de riqueza nessa terra que eles poderiam explorar. E aí, a principal característica daqui da nossa região era a riqueza natural. Qual era a principal atração do momento que chamou a atenção deles? O pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore onde eles poderiam extrair a tinta, né? Onde eles poderiam existir. Era uma árvore de médio porte, tronco fino, que tinha pouca utilidade para ali, mas que interessava a eles para o que tinha no interior do tronco. Que dentro do tronco do pau-brasil existia aquela tinta avermelhada. Então eles começaram a se interessar. E aí, quem era que conhecia a área, que sabia onde tinha cada coisa aqui? Eram os portugueses ou os indígenas? Os indígenas. Então eles, então, vamos lá que você vai me levar em tal lugar. E começou a fazer esse processo com os índios. Sendo que depois eles queriam cada vez mais. E aí os índios ficavam cansados. Eles viram que a troca de produtos não era justa. Que às vezes eles trabalhavam o dia inteiro e eles davam uma coisa que eles diziam ser valiosa e não era. Então, se eles ficassem cansados, depois eles não podiam descansar. Então, aí começaram os castigos ao povo indígena, né? Então, para realizar toda essa etapa de exploração da riqueza da terra, eles precisavam da mão de obra dos indígenas. E aí, esses homens tinham força física. Eles não estavam acostumados a pegar coisas pesadas. Então, quem fazia esse trabalho eram os índios. E, além disso, os indígenas também já possuíam, né, a habilidade de fazer a extração da tinta do pau-brasil, que eles utilizavam para poder se pintar. Então, os portugueses não conheciam. Os indígenas já tinham essa habilidade. Então, eles começaram a explorar por causa disso. Esse escambo, que era utilizado para essa mão de obra, começou a ser substituído pela violência física. Né? Os portugueses chegavam com o objetivo de conseguir rapidamente um monte de produto para retornar para Portugal, para poder vender, né? E aí, para isso, eles escravizavam os índios e impunham um regime de trabalho muito intenso. Vocês têm que trabalhar muito. Eu preciso de muita tinta, muito para o Brasil para poder levar. E aí, além do trabalho, existia a questão da terra também. Por quê? Aumentaram os conflitos porque os portugueses, eles se achavam superior aos indígenas, depois que eles tinham assinado o Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo que dividiu o mundo em duas partes. Então, como estava do lado deles, eles achavam que ele tinha poder sobre aquela terra. E eles acreditavam que eles tinham direito sobre aquilo e por isso eles utilizavam violência para que os índios respeitassem eles. Tá? Isso não quer dizer que os povos indígenas não lutaram.
né, contra isso, contra a escravidão. Lógico que eles lutaram e aí começaram as guerras. Eles falavam, olha, eu estou cansado, eu preciso ficar trabalhando assim sem parar. Aí, não, então, mas a gente precisa de mais produto, então não tem condições de parar agora. Mas eles estavam acostumados com o trabalho pesado, sendo que eles também eram seres humanos, então eles cansavam. E quando eles começaram a ter esse conflito, eles começaram a, não, peraí, eu não quero, não vou. Eles não estavam acostumados com esse tipo de tratamento, né? E aí começaram essas guerras. É importante a gente perceber, né, que nessa variação de relação entre eles, uma hora eles estavam bem, a relação era de amizade, né, o que eles chamam de amistosa. Amistosa é uma coisa de amigo. E outra hora era uma relação mais dura, né? Então existia também outras tribos que eram inimigas e acabavam se aproveitando dessa situação para poder entrar em conflito umas com as outras. Agora a gente vai falar da questão da religiosidade, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles já tinham a religião dele, que era a religião católica, era muito presente para eles. E eles queriam passar isso para os índios. Lembra que lá na expedição que eles vieram, também vieram alguns padres? Sim. E que o primeiro gesto, o primeiro ato que eles tiveram aqui foi pegar, cravar uma cruz lá, onde era Páscoa, e eles chamaram de Monte Pascoal por isso, e rezaram uma missa para poder celebrar a chegada deles. Então eles começaram a pegar esses padres, que eram chamados de jesuítas. Era uma companhia, né, porque vinha de Jesus, era a companhia de Jesus, então eles recebiam o nome de padres jesuítas. E começaram a querer impor a cultura dele para os índios. Agora vocês têm que ser católicos. Então eles queriam catequizar esses índios, impondo que a forma correta era que o índio aprendesse e fosse católico, deixasse toda a crença dele de lado e tinha que acreditar no que os portugueses queriam. Então assim foi se expandindo a fé católica, que estava diretamente ligada à Companhia de Jesus, né? E isso aconteceu em torno de metade do século XVI. A partir da criação dessa ordem religiosa, a expansão começou a crescer, o catolicismo, a cultura europeia, né, portuguesa, para todas as colônias portuguesas. E isso foi se sistematizando. E eles foram criando, que eles ficaram aqui, mas foram expandindo para outras cidades do Brasil. E aí eles iam tomando conta de todo o território, e em cada lugar eles criavam uma escola jesuítica, que era para poder ensinar toda a parte da religiosidade católica para eles. Isso era uma forma deles terem o controle, né, de nada sair do controle deles. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que os povos indígenas foram diminuindo, foram reduzindo. Existia uma grande quantidade e eles foram reduzindo. Por que que isso aconteceu? Quando eles chegaram, existia mais ou menos 3 milhões de indígenas em todo o território brasileiro. Ao longo da colonização portuguesa, essa população indígena foi diminuindo. E por que que isso aconteceu? Devido a principais assuntos como a fome, a guerra, as guerras entre eles, os conflitos e as doenças que a gente já viu no bimestre passado, que eles não tinham imunidade para doenças de brancos.
né? Eles estavam acostumados a viver entre si. Então, quando eles começaram a ter esse contato com os portugueses, eles começaram a ter contato com outros vírus e bactérias, e essas doenças, como gripe, sarampo, vieram a causar a morte de muitos deles. Então, como muitos indígenas foram escravizados e trocados pelos serviços dos seus produtos, né? Muitas tribos começaram a ter menos alimentação à sua disposição, principalmente porque com a chegada dos portugueses não era comum fazer estoque de comida e eles apenas cultivavam e caçavam. Lembra que eles eram caçadores e coletores? Então eles cultivavam e caçavam e assim eles viviam, e não era necessário guardar comida. Eles faziam esse processo e isso era o necessário para eles poderem se alimentar a curto prazo. Acabou a comida, eu vou lá caçar e pescar de novo. As guerras foram os maiores fatores de mortalidade, já que muitas tribos entraram em guerra com os portugueses, ou até mesmo o lado deles contra os indígenas. Então, assim, ao longo da colonização, essas guerras tiveram impacto para a redução dos grupos indígenas no Brasil. Por fim, o contato com vírus e bactérias que antes não existiam no Brasil e agora com a chegada dos portugueses estavam aqui, muitas doenças contagiosas como gripe, sarampo, catapora começaram a ser facilmente encontradas aqui, e isso levou à morte de muitos indígenas. Só tem uma curiosidadezinha no Saiba Mais, que eu vou deixar para vocês, que é onde ele fala que existiam algumas tribos indígenas aqui que causavam medo dos portugueses. Por quê? Porque essa tribo praticava o canibalismo, né? Que eles comiam carne humana. Então, aí desses indígenas, os portugueses tinham medo. Dos outros, que eram mais inofensivos, eles acabavam se aproveitando. Tá bom? Esse é mais um episódio da nossa série, né? E aí, quem quiser acompanhar, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, né? De curtir a nossa página, ativar as notificações para ficar ligado em todos os episódios que chegarem. E não esqueçam, tá cada vez mais interessante. Dá tchau aí pro pessoal. Qualquer dúvida é só chamar, pessoal.